eu hoje entendo sobre fraquezas? Nós temos os desejos da nossa carne, nós temos o nosso eu, que é cheio de vontades, né? Então, esses desejos, gente, essas fraquezas, né, que o Paulo coloca como... Ninguém sabe, né, pelo que eu vi, ninguém sabe quais eram exatamente esses espinhos, esse espinho na carne que ele se refere aqui no texto. Mas parece que era algo de fato que trazia um certo sofrimento a ele, né? Porque ele diz que foi enviado, que era um mensageiro de Satanás, que foi enviado, né? Foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, certamente era algo que atormentava ele, incomodava, né? Devia atormentar tanto mentalmente, né, como na alma também, né? Gerava desconforto de alguma forma. Nós sabemos que o inimigo, ele atua muito na nossa mente, né, gente? A nossa mente, ela é muito poderosa. E quando o inimigo quer nos atacar, ele faz isso fortemente através dos nossos pensamentos. Então, ele até depois, né, tem várias passagens também que Paulo fala um pouco disso, né? Até da importância da gente proteger a nossa mente, os nossos pensamentos, enfim. Então, já temos aí, né, já dá para saber, para entender que ele fala sobre algo que atormentava mesmo a mente dele e espiritualmente também. Então, com certeza, também trazia essa angústia, né? Porque aquilo que vem do espírito, aquilo aquilo que angustia, na verdade, são coisas que estão voltadas realmente a questões espirituais, né? Não era, de repente, algo só físico, era certamente algo físico, mas também ele coloca aqui, né, o mensageiro de Satanás, então, para a gente ter um entendimento que era algo também espiritual, né? Então, com certeza, ele deveria sentir esta angústia, este desconforto no espírito, né? A alma muitas vezes inquieta por conta deste espinho na carne. E eu entendo que todos nós, né, temos aí durante o nosso dia, não vou nem falar na nossa vida, gente, vamos ser mais específico. Durante o nosso dia, quantos são os espinhos da nossa carne? Quantas coisas nos tiram o foco? Quantas coisas nos atordoam? Quantas coisas inquietam a nossa alma? Inquietam o nosso espírito? Né? Quantas coisas angustiam, apertam, afligem o nosso coração? Quantas coisas roubam a nossa alegria? E isso pode ser desde algo aparentemente pequeno, bobo, como, por exemplo, gente, às vezes você tá numa preguiça e isso está sendo um espinho na sua carne. A preguiça. Você não está tendo, você está se prejudicando, né? Você não está cumprindo com aquilo que Deus te chamou para fazer, porque se você não está executando suas tarefas com excelência, se você está, né, procrastinando, se você está, enfim, enrolando, está sabendo que tem um monte de coisa para fazer, você não está fazendo por preguiça, você está fazendo algo que não agrada ao Senhor, né? E eu entendo, gente, esses espinhos na carne como tudo aquilo que fortalece o nosso ego, o nosso eu, a nossa carne, e que nos tiram a sensibilidade do Espírito, do agir de Deus, aquilo que desagrada de alguma forma o coração, né, de Jesus. Então, eu fiquei pensando, na verdade ontem, né, eu comecei a pensar sobre isso, sobre as nossas inquietações e sobre esses desejos que às vezes são coisas que parecem tão bobas. Às vezes é uma coisa que você fala atravessada para alguém, né, e você não usa suas palavras com sabedoria. E aí eu tava até vendo também vi hoje isso, uma página que eu achei super interessante, gente, de uma menina que ela fala assim que o nosso traço tóxico o nosso traço tóxico é a nossa linguagem do amor ao contrário. Então, por exemplo, quem tem a linguagem do amor, toque físico, quando o traço tóxico da pessoa, por exemplo, é a se repelir, né? Rejeição, é o repelir. Por exemplo, né? Eu sou palavras de afirmação, a minha linguagem do amor. Então, quando eu tô amando, seja, né, as pessoas da minha família, namorado, amigas, pessoas que eu amo,
Eu sou aquela pessoa que vai elogiar, que vai estar sempre trazendo uma palavra de conforto, que vai estar trazendo entusiasmo, vai dar uma palavra de otimismo, né? Eu vou estar sempre, através das minhas palavras, tentando elevar a pessoa. E não é à toa que eu sou uma comunicadora, né, gente? Que eu tô aqui falando com vocês. Então é fácil falar, é fácil vocês, né, distinguirem aí que a minha linguagem do amor tem a ver com palavras, né? Palavras de afirmação. A principal, a gente tem outras também. E acredito que a minha segunda seria, por exemplo, tempo de qualidade. E aí eu fiquei reparando nisso, porque... Eu fiquei reparando nisso, gente, porque de fato, quando eu não tô bem, quando eu tô chateada com alguma coisa, quando eu tô magoada, né, com alguém que eu amo, ou eu acabo usando as palavras, e às vezes eu tenho isso, às vezes não é que eu tenho um jeito mais fofo, né, gente, de falar, assim, eu tenho um jeito mais delicado de falar, mas quando eu às vezes estou ou estressada, ou tô chateada, eu acabo às vezes sendo meio ríspida, sabe? Eu acabo sendo um pouco, nem vou dizer grosseira, mas eu acho que eu acabo sendo um pouco ríspida. E às vezes eu até falo umas coisas que depois falo, eu não devia ter falado isso, porque eu até falei uma verdade, só que eu falei de um jeito não amoroso, sabe? Então, eu falei, nossa, é verdade isso, essa coisa do traço tóxico de cada um ser a linguagem do amor ao contrário. E aí, por exemplo, né, acho que é tempo de qualidade também, o meu segundo. Quando eu não tô bem, quando eu não tô chateada, alguma coisa assim, eu faço o quê? Eu me isolo, né? Eu prefiro ficar sozinha. Então, ao invés de eu ter um tempo de qualidade com aquele que eu amo, né, estar ali presente, eu faço o quê? Me retiro, me isento, né, me isolo. Então eu falei, gente, atos de serviço, se não me engano, é não pedir ajuda, Fê. Então, quando essa linguagem do amor é servir, né, você tá sempre ali ajudando pessoas, né, servindo. Quando aí o traço tóxico é você não pedir ajuda, né, você negar ajuda e você não pedir ajuda quando você precisa pedir ajuda, quando você precisa de ajuda. Então é muito legal, gente, eu amei isso. Mas eu entrei nesse papo, nesse assunto pra falar que, né, em Tiago também diz muito sobre as nossas obras, né? Então, sobre a gente realmente praticar aquilo que a gente sabe, aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso coração, porque de nada adianta uma fé sem obras. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Será que as nossas obras, elas estão traduzindo a nossa fé? Elas estão sendo condizentes com aquilo que a gente diz que acredita? Né? E aí a gente começa a ver que muitas vezes não. E isso nos traz uma certa decepção, isso nos traz uma culpa, isso traz um desânimo. E fiquei pensando nisso, né? E ainda mais que esses dias eu até pensei hoje, né? Que nem a Amanda acordou 7 da manhã, gente. Ela ficou fazendo barulho, acordando, a gente já teve que levantar e tal. Nossa, aí eu fiquei até irritada com ela, sabe? Aí depois eu fiquei culpada. Eu falei, eu não queria ter falado assim com ela. E eu fiquei meio brava assim com ela. E eu falei de um jeito que depois eu me arrependi. E aí então eu fiquei pensando sobre essa questão das fraquezas, porque nem sempre a fraqueza, ela vai se manifestar como uma coisa errada, né? Como, um pecado. Não, gente, às vezes a fraqueza, ela se manifesta com atitudes que não necessariamente são pecados, mas são atitudes que desagradam, que você fala, nossa, isso Jesus não agiria dessa forma. Então, não que seja pecado, mas não é uma postura, não é uma atitude que Jesus daria ok dele, né? Tome a sua cruz e siga-me. Isso é muito além da gente... Não é só sobre pecado, pecar ou não pecar. É além disso, sabe? É a gente realmente colocar uma lupinha na nossa vida, olhar para as nossas atitudes, mas também olhar para as nossas intenções, inclusive. Porque é isso, também não está relacionado só à atitude, mas aquilo que você tem carregado dentro da sua mente e do seu coração. As suas intenções. Teve até... eu fiz já, na verdade, algumas lives falando sobre isso, né? Sobre purificação. Já fiz, não fiz? Depois você até confirma pra mim, Fê, se eu já fiz alguma com esse tema. Mas, por exemplo, a humildade também tá tudo, né? Tá tudo muito conectado, relacionado, porque
A gente precisa olhar para aquilo que tem nos motivado. Às vezes nós estamos fazendo as coisas que são certas. Às vezes são atitudes que, aos olhos, estão ok, estão certas até. Só que as motivações por trás dessas atitudes não são motivações genuínas. Jesus não representaria essas intenções do meu coração, de repente não representariam Jesus. Então eu preciso de uma purificação no meu coração. E isso talvez seja um espinho na carne. Esta fraqueza, né? Esta intenção corrompida. Então há muitos espinhos na carne, né? Há muitas coisas muitas portas que a gente abre ou que a gente fica deixando aberta para que daí sim o inimigo entre, né? E comece ali a nos controlar. E quando a gente vê, inclusive, a gente dá o próximo passo, que é o pecado, né? Você realmente agir de forma que vai te afastar, vai te fazer perder a sensibilidade, né? A comunhão, de repente, com Deus, né? Momentaneamente. Enfim, então eu queria trazer esse assunto para vocês, para que a gente possa realmente olhar com profundidade, gente, para essas nossas fraquezas, que pode ser assim, como eu falei, desde uma preguiça até um egoísmo, até uma avareza, né? A questão da posse, né? Acho que é isso, né? O apego, a posse, a avareza, que mais?